Olá, namastê, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. O meu nome é Juliana Romera e se você me acompanha aqui no canal, você assistiu o vídeo da semana passada onde eu falei sobre o Dharma no sentido de agir de forma adequada. E hoje eu vou continuar falando sobre o Dharma, só que agora com um novo significado. A palavra Dharma em sânscrito significa aquilo que sustenta. Tá, mas aquilo que sustenta o quê? Nós, enquanto seres humanos, temos algumas características que nos sustentam enquanto seres humanos, que a gente pode dizer aí que são nossos valores universais. Mas, além desse papel de ser humano que a gente desempenha outros inúmeros papéis ao longo da nossa vida. E é sobre isso que eu vou falar um pouquinho aqui para você hoje. Para a gente se relacionar, a gente acaba assumindo diversos papéis. Papel de mãe, de pai, de filho, de esposa, de amiga, de namorada, de chefe, de empregada, ou seja, cada papel vai ter um nome e um conjunto de características que sustentam esse papel. Por exemplo, com a minha mãe, eu não vou falar do mesmo jeito que eu falo com o meu chefe, porque são papéis diferentes, com características e necessidades diferentes. Vamos pensar assim num professor, né? Um papel aí desempenhado na sociedade. Quando a gente pensa num professor, o que vem na nossa cabeça? Alguém que gosta de ensinar, alguém que tem empatia, que tem paciência, que se dedicou a estudar sobre algum tema para poder explicar, que gosta de tornar coisas complexas simples, né? Tem o prazer de ver a pessoa aprender. Então tudo isso a gente pode considerar que são características que sustentam o papel de professor. E quando a gente pensa de papel, né, não precisa ser só algo profissional, como eu falei agora do professor. Se a gente pensar no papel de mãe, quando a gente pensa mãe, também vem um conjunto de características que a gente considera ser uma boa mãe, né? Então esses papéis e essas necessidades, elas vão existir em qualquer relacionamento que a gente tem. Mas voltando ali para o professor, né, vamos imaginar que ao decorrer do tempo ele perde a paciência de ensinar, ele perde aquele prazer de dar aula, ele para de estudar, então o conhecimento dele estagna também, ele não consegue mais ensinar tão bem. Isso pode acontecer. E aí o que a gente fala? Que esse papel, ele deixou de ser preenchido, porque ele perdeu as características que sustentavam aquele papel e agora ele está só cumprindo o papel sem nenhuma excelência, sem nenhuma qualidade. E isso é natural, né? Ao longo do tempo, meus interesses vão mudando e às vezes uma coisa que eu tinha muito prazer de fazer e fazia muito bem, talvez hoje eu já não faça, né? Quantas pessoas fazem transição de carreira, vão para profissões completamente diferentes e não que ela era ruim ali onde ela estava, mas mudou a forma de pensar, mudou a necessidade dela, mudou aquilo que ela quer contribuir e ela vai para um outro lugar e rende muito mais e se sente muito mais feliz. E essa mudança, ela pode acontecer por causa de duas coisas, basicamente. Ou, como eu falei agora, né, meu interesse vai mudando, etc. Ou eu estava desempenhando um papel que não cabia a mim. Eu não tinha as características daquele papel, mas eu queria fazer aquilo. Por exemplo, eu quero ser médico pelo status de ser médico, mas eu não gosto de cuidar de pessoas, eu tenho paciência zero com as pessoas. Tipo, não faz sentido nenhum, certo? Então eu quero o status de ser médico, mas não é o meu dharma ser médico. Então das duas uma, ou eu vou ser um médico ruim, ou não vai dar certo, né? Eu vou atender mal meus pacientes, eu não vou conseguir ter o status que eu até gostaria de ter, porque ninguém vai querer ser meu paciente. Então, em algum momento, isso precisa mudar. Talvez eu não vá ser médico, mas eu vou ser professor numa faculdade de medicina, né? Eu posso ainda desempenhar esse papel, mas talvez o lugar, o jeito que eu esteja fazendo, tá errado, né? E aí parece que a coisa fica ali meio truncada, travada. E olha ao seu redor, né? Quantas pessoas você conhece e cada pessoa tem uma característica que às vezes a gente fala, nossa, essa pessoa nasceu para isso, ela tá perdendo tempo fazendo aquilo, ela é tão boa nisso, ela é tão boa naquilo, nossa, ela tá exatamente onde ela devia estar. E isso devia ser natural, né? A sociedade é composta de milhares de pessoas, milhões de pessoas, se cada uma fizesse o seu papel, aquilo que é o seu dharma, aquilo que você veio para viver, você veio com essas características por uma razão. Por que que uma pessoa vem com uma mente mais racional, outra com uma mente mais emocional, um é mais, né, cartesiano, o outro é mais criativo? Porque é isso, né? São papéis diferentes que necessitam de pessoas diferentes. Então, se cada um se encaixar no seu papel certinho, tudo flui, né? E todo mundo prospera junto. Mas, infelizmente, nem sempre é isso que acontece. Eu muitas vezes estou agindo por interesse próprio
do que por interesse comum, né? Como eu falei, eu quero ser médico, mesmo que eu como médico não vá prestar serviço nenhum bom para a sociedade, não vá contribuir, mas eu tô só pensando em mim, em mim, em mim. Então é uma pessoa que tem uma mente, sei lá, para ser comerciante, só que ela tá sendo médica, ou seja, na medicina ela vai querer negociar, né, comercializar, alguma coisa assim, e com certeza isso não vai dar certo. É só a gente pensar nos nossos políticos, né? O que em essência a gente imagina um político? Alguém que tem ideais, alguém que quer contribuir para a sociedade, que quer fazer todo mundo viver melhor e bem, em harmonia. E olha nossos políticos aí. Se 10% lá realmente tiverem isso, a gente está no lucro. Mas a maioria está lá porque por interesse próprio, por querer ganhar, por querer o salário, por querer o status, por querer o poder, por querer um monte de coisa que não tem nada a ver com ser político enquanto dharma. Se todo mundo que estivesse lá, né, todos os políticos fossem dharmicamente políticos, pode ter certeza que tudo estaria dando muito bem, muito certo. Então, se a gente levasse um pouquinho mais a sério esse papel que eu vim cumprir e o outro levasse a sério o papel que ele veio cumprir, a gente viveria em harmonia, como uma colmeia, por exemplo, né? Cada abelha ali tem a sua função, ninguém reclama da sua função, porque eu sei que o meu papel é aquele em prol do mel que a gente vai gerar aqui nessa colmeia, e não porque eu quero o meu mel melhor do que o seu mel. E é isso que a gente acaba fazendo porque a gente tem uma mente, um ego, né, que acaba distorcendo tudo, infelizmente. E uma coisa interessante de pensar é que a gente pode imaginar esses vários papéis, e não quer dizer que se eu desempenho um papel ruim, eu desempenho outro ruim também. Eu posso profissionalmente não estar no lugar certo, ok? Mas o meu papel de mãe, de filha, eu nasci para aquilo. Eu tenho todas as características, eu cumpro todas as necessidades. E às vezes a gente conhece isso, né? Nossa, mas fulano é tão bom ali com o filho, com a esposa, e aí lá no trabalho ele tem esse tipo de atitude, né? Então, cada papel tem a sua necessidade e a gente deve saber circular entre eles, né? Isso é o Dharma, isso é agir corretamente. O que eu devo fazer agora, nesse momento? E uma das perguntas que eu mais ouço, né, a pergunta de $1 milhão é: qual é o meu Dharma? Né, porque a gente entende como Dharma o nosso destino. O que eu vim para fazer? Né? Então não tem um papel, um Dharma. A gente pode pensar que vários Dharmas constituem o seu grande Dharma. Né? Podemos didaticamente dividir assim. Então qual é o meu Dharma? Qual é a minha contribuição? Né? Por que eu vim? Por que existo? Por que eu estou aqui hoje, nesse lugar, nesse corpo, nessa família? Então é óbvio que não existe uma resposta preto no branco ali, né? Isso é igual a isso. Mas o que a gente pode pensar é que se existem esses papéis e essa necessidade da sociedade, dessa contribuição, se o que você estiver fazendo estiver fluindo, a chance de você estar dentro do seu Dharma, pelo menos o Dharma naquele momento, é muito grande. Agora, se eu quero fazer uma coisa, dá errado, eu tento de novo, dá errado, eu tento de novo, dá errado, né? Depois da terceira vez você tem que parar para pensar e falar, poxa, talvez não seja por ali. Talvez eu até gostaria de ter essa profissão, mas das duas uma, ou eu ainda não estou preparada adequadamente para essa função e não está dando certo, ou eu tenho características que não funcionam aqui. Mas o que eu posso fazer para circular isso, né, com esse meu tipo de mente, como eu brinquei do médico? Ele pode não ser médico, mas ele pode virar um excelente professor de faculdade de medicina. Então a gente às vezes está circulando o Dharma sem colocar a luz no ponto certo. Então, sobre estar seguindo o meu Dharma ou não, pergunta para você: você está feliz nos seus papéis? Que papel você acha que talvez você precise rever, repensar? E qual é aquele papel que você tem certeza que está dando tudo certo, né? E é ali que você prospera. Às vezes a gente vê pessoas que fazem transição de carreira de um emprego que valeria muito mais, um salário muito mais alto, para um salário que não seria tão alto, e ela se dá muito melhor ali. Ela acaba fazendo e acontecendo ali, ganhando muito mais dinheiro do que na profissão que ela achou que faria dela rica. Então não existe receita de bolo, não existe fórmula mágica. O que existe somos nós, querendo ser felizes com as nossas limitações, com as nossas necessidades, mas quando a gente é verdadeiro e busca ser verdadeiro, não só comigo, né, mas com todo esse universo, pode ter certeza que é ali que as coisas encontram o seu caminho e fluem. Namastê, Hariom. A gente se vê no próximo vídeo.